Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Amor à Santa Igreja. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos estar falando sobre São Cosme e São Damião neste vídeo. Vamos contar a fascinante história de São Cosme e São Damião, dois irmãos gêmeos que se tornaram mártires e santos da Igreja Católica. Nascidos na Arábia no século III, Cosme e Damião eram médicos que atendiam gratuitamente os pobres e doentes de sua região. Seu dom para a cura era tão grande que muitos os consideravam milagrosos. Eles se converteram ao cristianismo e continuaram sua missão de ajudar os necessitados, o que lhes rendeu o apelido de os médicos sem pagamento. No entanto, durante o reinado do imperador Diocleciano, a perseguição aos cristãos se intensificou. Cosme e Damião foram presos e torturados, mas se recusaram a renunciar à sua fé. Eles foram condenados à morte, sendo decapitados em 27 de setembro de 303. A devoção a São Cosme e São Damião se espalhou pelo mundo e eles se tornaram os padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos e das crianças. Suas relíquias foram levadas para a Basílica de São Cosme e São Damião, em Roma, onde são veneradas até hoje. Não perca este emocionante episódio do Hoje na História das Santidades, que nos leva a conhecer a vida e o legado dos santos irmãos Cosme e Damião, cuja generosidade e amor ao próximo continuam inspirando gerações. Os gêmeos mártires que se tornaram santos, São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, por volta do ano 260. Eram gêmeos, filhos de família nobre. Sua mãe, Teodata, ensinou-lhes a fé cristã. E ensinou-lhes de tal forma, que Jesus Cristo passou a ser o centro de suas vidas. Vida de São Cosme e Damião. Cosme e Damião foram estudar na Síria, na época, um grande centro de estudos e formação. Lá, os gêmeos se especializaram nas ciências e na medicina. Tornaram-se médicos famosos pela competência, obtendo grandes sucessos nos tratamentos, como também na caridade para com os doentes. São Cosme e São Damião, a medicina que leva para Deus. Por causa da profunda formação cristã que tiveram, os irmãos, vivendo num mundo paganizado, decidiram atrair as pessoas para Jesus Cristo através do exercício da medicina. E faziam isso não de maneira impositiva ou constrangedora, mas, principalmente, através da caridade, do amor e da competência. Além disso, eles não cobravam por seus serviços médicos. Por esta razão espalhou-se a ideia de que os dois gêmeos médicos não gostavam de dinheiro. Não era bem isso. Na verdade, os dois eram grandes almas que sabiam dar ao dinheiro o seu devido lugar. Eles queriam curar as pessoas no corpo e na alma, levando a elas também os ensinamentos e a salvação de Jesus Cristo. Por este motivo, São Cosme e São Damião são os padroeiros dos médicos, das faculdades de medicina e dos farmacêuticos. A perseguição contra Cosme e Damião. Na mesma época em que eles trabalhavam e ensinavam em nome de Jesus, o imperador Diocleciano lançou uma grande perseguição contra os cristãos. E o local onde eles viviam era dominado pelos romanos. Por isso, eles foram presos sob a acusação de feitiçaria e de espalharem uma seita proibida pelo imperador. O imperador odiava os cristãos porque eles desprezavam os deuses romanos e adoravam somente Jesus Cristo. Cosme e Damião foram tirados violentamente do local onde atendiam os doentes e levados ao tribunal. Lá, foram acusados de feitiçaria, por curarem os doentes e de pregarem uma seita proibida. Ao serem questionados sobre isso, responderam: nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo, e pelo seu poder. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar e para curar. No tribunal, foi exigido deles que renunciassem à fé em Jesus Cristo e começassem a falar aos pacientes sobre os deuses romanos. Eles se recusaram,
não renunciaram aos princípios do Evangelho e por isso foram duramente torturados. Martírio de São Cosme e São Damião. Cosme e Damião foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas. Tudo foi preparado, então, para a execução da pena. A pena foi executada por carrascos experientes. Os santos irmãos gêmeos, porém, não morreram. Então, o magistrado ordenou que fossem queimados em praça pública. Executaram a sentença, mas o fogo não os atingiu. Cosme e Damião não paravam de louvar a Deus por estarem sendo dignos de sofrerem por Jesus Cristo. Os pacientes que eram atendidos por eles, que ainda não tinham se convertido, se converteram ao verem essas coisas. Os soldados decidiram afogar os dois, mas eles foram salvos por anjos. Por fim, a mando do magistrado, os torturadores lhes cortaram as cabeças. Devoção a São Cosme e São Damião. Cosme e Damião foram sepultados pelos pacientes que tinham sido curados por eles. Mais tarde, seus restos mortais foram transladados para uma igreja dedicada a eles, construída pelo Papa Félix IV, em Roma, na Basílica do Fórum. Lá e em toda a igreja, eles são venerados como santos mártires, ou seja, morreram por testemunharem sua fé em Jesus Cristo e não renegarem esta fé. A festa de Cosme e Damião é celebrada no dia 26 de setembro. Oração a São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião, por amor a Deus e ao próximo, consagrastes a vida no cuidado do corpo e da alma dos doentes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Alcançai a saúde para o nosso corpo. Fortalecei a nossa vida. Curai o nosso pensamento de toda a maldade. A vossa inocência e simplicidade ajudem a todas as crianças a terem muita bondade umas com as outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranquila. Com a vossa proteção, conservai o meu coração sempre simples e sincero. Fazei que eu lembre com frequência estas palavras de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino do céu. São Cosme e São Damião, rogai por nós, por todas as crianças, médicos e farmacêuticos. Amém. Esperamos que tenha gostado de conhecer a história emocionante de São Cosme e São Damião, esses santos que se dedicaram à cura dos doentes e à caridade aos mais necessitados. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares.